Capítulo 3. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito, e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que os governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros, e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Livro A Voz, Sua Educação e Seu Uso Correto. Capítulo 49. O perigo do excesso de emoção. Primeiro tópico. Impressões feitas pela palavra de Deus, não por sentimentos. É por meio da palavra, não de sentimentos nem de excitação, que queremos incitar as pessoas a obedecerem à verdade. Na plataforma da Palavra de Deus, podemos estar seguros. A palavra viva está cheia de evidências e um poder maravilhoso acompanha sua proclamação em nosso mundo. Segundo tópico, pregação emocional. Se a pregação for de caráter emocional, afetará os sentimentos, mas não o coração e a consciência. Esse tipo de pregação não produz um bem duradouro, mas conquista o coração das pessoas e atrai suas afeições para o homem que elas gostam. Esquecem que Deus disse: deixai-vos do homem, cujo fôlego está em suas narinas. Terceiro tópico. Confie em Deus, não no homem. Sofro sem medida, vendo o pouco discernimento que existe entre o nosso povo, que teve uma luz tão grande. Eles ouvem um sermão que comove suas emoções, e a linguagem de seus corações é: dê-nos cada vez mais o ministério deste homem. Ele move nossos corações, nos faz sentir. Esquecem-se de Deus
e louvam e exaltam o homem, em detrimento deles e de suas próprias almas. Quando aqueles que fingem acreditar na verdade desistirão de perseguir os pobres mortais? Quando eles confiarão em Deus e farão dele exatamente o que ele é em tudo? Em tudo? Quarto tópico: a natureza temporária das decisões impulsivas. Alguns ministros cometem o erro de supor que o sucesso depende de atrair uma grande congregação pela exibição externa e então entregar a mensagem da verdade de maneira teatral. Mas isso é usar o fogo comum em vez do fogo sagrado, aceso pelo próprio Deus. O Senhor não é glorificado por esta maneira de trabalhar. Não é por advertências alarmantes e ostentação dispendiosa que sua obra deve ser realizada, mas por métodos semelhantes aos de Cristo. Quinto tópico: a verdadeira inteligência na pregação. Um homem pode falar ardentemente e agradar ao ouvido, mas não trazer à mente uma nova ideia ou uma verdadeira inteligência. As impressões recebidas através desses sermões não duram mais do que o tempo em que a voz do pregador é ouvida. Quando você procura o fruto desse trabalho, descobre que é muito escasso. Sexto tópico: uso da voz, afetado. Alguns elevam a voz a um tom muito afetado quando falam no púlpito. Outros falam muito rápido e as pessoas não conseguem ouvir o que está sendo dito. Isso resulta em desastre para si mesmo e para os outros, porque o uso não natural de sua voz resulta em danos aos órgãos vocais. Eles esgotam suas forças desnecessariamente e tornam seus esforços dolorosos para a congregação. Esses devem exercer o domínio próprio, essa qualidade tão essencial para eles como embaixadores de Cristo, e vencer seus hábitos prejudiciais. Se pudessem e quisessem fazer isso, deixariam uma impressão agradável na mente dos ouvintes, e a pregação da verdade seria atraente. Sétimo tópico: intensidade sem emocionalismo. Deus quer que todos nós hajamos com serenidade e consideração, escolhendo palavras que estejam em harmonia com a verdade substancial para este tempo, que deve ser apresentada à consideração da mente o mais livre possível do emocional, mantendo o fervor e a solenidade correspondente. Devemos nos precaver contra os extremos e ter cuidado para não encorajar aqueles que gostariam de estar no fogo ou na água. Peço-lhe que elimine de seus ensinamentos toda extravagância, tudo o que mentes desequilibradas possam se apegar, e aqueles que não têm experiência, que realizam ações impensadas, típicas de pessoas imaturas. É necessário que se tome cuidado em cada uma das suas declarações, para que não se leve alguém pelo caminho errado, criando uma confusão que só pode ser resolvida à custa de um trabalho enorme e penoso, desviando assim do seu curso a força e o trabalho para as atividades que não é o propósito de Deus para eles realizarem. O único traço de fanatismo em nossas fileiras fechará muitas portas de acesso aos mais saudáveis princípios da verdade. Tradução do testemunho do dia 8 de outubro de 2018, frente à linha de fogo.
Amados, 8 de outubro de 2018. Eu segui perguntando ao Senhor: Senhor, o que mais? Que mais você quer dizer ao seu povo neste congresso? E o Senhor me deu outro título. Eu não posso dizer que é mais interessante que os anteriores, mas é de igual importância, porque tudo o que vem do Senhor é extremamente importante. E o título era: Quem governa sua vida frente à linha de fogo? E disse: Se você come, bebe ou faz qualquer outra coisa, faça isso para a glória e honra de Deus. E o Senhor diz: A lei é o testemunho. Se não disserem conforme isso, é porque não há luz neles, pois é mentiroso e não há verdade nele. Sê, pois, zeloso e arrependa-se. Ele continuou dizendo que há apenas dois poderes, um menor que o outro. Todos nós temos o dever de decidir se pela vida ou hesitar e automaticamente morrer. Todos, muito em breve, seremos permanentemente possuídos por Deus ou pelo inimigo, e não há meio termo. E seguiu dizendo: Como você pode estar tranquilo e pensando que governa sua vida quando está frente a uma decisão de vida ou morte? Acaso não compreende os tempos? Olhe para a terra tremendo, como bêbado, e o mar desequilibrado, e os gigantes despertando, fumaça, fogo e enxofre flutuando. Acaso não lhe falei sobre essas coisas? E como você diz, meu senhor tarda em vir? Ó servo mau, indolente, acaso seus esforços te salvarão sem seguir o plano perfeito de Deus? Acaso podereis vencer com o seu próprio raciocínio? Veja minha estratégia, busque por ela e vive em alegria e gratidão, pois lhe digo que na batalha terrena alguns, mesmo que se preparem, perecerão. Mas em minha batalha, meu exército, aquele que segue todas as minhas estratégias de guerra, ouvindo minha voz e colocando-as em prática, ninguém cairá em morte e será mais do que vitorioso. Estudar, esquadrinhar, aprender, fazer e viver. Acaso pode um soldado, em seu treinamento, hesitar e não se concentrar nele? De certo vos digo que, se assim for, certamente morrerá. Escolha hoje quem servir, porque o tempo é cumprido. Amados, o Senhor aqui me falou de muitas coisas. Me falou dos estágios pelos quais devemos passar e de estar vivendo no campo. Todas as coisas que devemos estar fazendo para que Ele possa operar uma transformação em nós, para que assim a preparação do caráter, que é a coisa mais importante, porque é o que realmente vamos levar para o céu, esteja lista. Ele também me disse que deveríamos estar prontos para a hora de não comprar e vender, para que logo estivéssemos prontos para um derramamento do Espírito Santo, para que pudéssemos ter a necessária investidura para dar o forte clamor. E, portanto, amados irmãos, então as pragas virão, e com isso desencadeará a perseguição para os verdadeiros filhos de Deus. Mas a colheita estará pronta, completa, e já então ele será o nosso protetor. Seus poderosos anjos lutarão por nós. Ele já tem seu exército pronto em prol das almas daqueles que serão salvos. Enquanto eu estava em todas essas coisas extasiada, enquanto Deus estava me contando tudo isso, ele me deu outro título para este congresso. Posso ser salvo ante a linha de fogo? Então ele me disse: Aqueles que podem morrer suportam esse grande mal? Acaso Acão não sabia o que deveria fazer? Ele mediu seu destino? Oxalá puderas ver e entender qual é o seu lugar para obter a salvação. Pode algum mortal sobreviver à luta final sem ajuda especial? Não, de nenhuma maneira, ele respondeu. Então por que você me rejeita, seguindo os desejos do seu enganoso coração?
Seus estudos vão te salvar? Seu dinheiro ajudará? Será que seus bens serão sua garantia de vida? Dirá a lenha ao fogo: não me queime? Somente com estrita observância ao meu comando poderá ser salvo. Meu jugo é leve, meu fardo também, mas você vai sobre o seu próprio raciocínio, e esta será sua perdição. As hostes invisíveis, disse ele, estão prontas para a batalha, e meu trabalho está para acabar. Como pode ousar habitar em seu raciocínio e achar que vai sair ileso? Amantes de si mesmo, mais do que de Deus, que não temem fazer seus próprios caminhos que levam à destruição, mas têm medo de trilhar o caminho que leva à vida eterna. Acaso deixará seus filhos caminhar entre serpentes e não o advertirá? Mas eu digo que não somente o seu raciocínio os fará caminhar entre serpentes, mas ele o matará, porque a mão do Senhor é estendida e não a quiseste, e sua salvação não a desejaste. E fez uma pergunta: será que os seus desejos, que são como estopa, serão mais que meus desejos de glória eterna para você? E ele respondeu: avança nos meus caminhos e vivereis, e achareis descanso para as vossas almas. Como ousa salvar seus filhos, se você mesmo não deseja os requisitos da salvação? Ele perguntou: eu deixei tudo por você, mas você me dá o que sobra. Acaso não sou eu seu criador e sustentador? Você diz que sim, mas você não confia em mim. Você só confia no que suas mãos fazem. Mas eu lhe digo que somente aquele que confia em mim pode ser salvo na linha de fogo. Amados irmãos, isso foi tremendo para a minha vida e é por isso que eu fielmente compartilho com você. Que Deus permita que alcance profundamente cada um de nós e que possamos decidir pelo Senhor. Que o Senhor te abençoe. Amados, 14 de dezembro de 2018. Em sonhos, vi que eu estava descendo uma rua com um rapaz, um homem adulto e uma menina de mãos dadas. Nesse caminho, começamos de carro. Logo ficou tão estreito que tínhamos que continuar a pé. Nos disseram para seguir pela estrada perigosa. E enquanto nos apressávamos, vi um prédio de 3 andares. E em suas varandas e portas, pessoas que os outros admiravam porque haviam falecido e agora estavam lá, movendo-se e conversando com a multidão que estava ali, maravilhada de assistir. Tentei avisar aquela multidão, mas eles estavam tão hipnotizados ao ver em vida seres que já haviam morrido. Foi um momento de sutil emoção, voltar a ver seus entes, já mortos, supostamente vivos novamente. E isso fazia com que seus corações saltassem de emoção. Naquele momento, corri para eles, sem me deter para analisar as consequências. E estes seres, com sutil engano, falaram palavras de união e paz através do bem comum. Eu tentei exortá-los, porque aquelas maravilhas que eles escutavam faziam com que ficassem como hipnotizados. Era um grande engano. Não havia nada que os fizesse desistir de ouvir e aceitar o que foi dito por esses demônios transformados em seus familiares. Então eu disse: ó Senhor, que feitiço é esse? E me disseram: eles sempre creram em palavras enganadoras e sutis. Sua vida foi emocionalismo
e não racionalismo. Eles não se detiveram para pensar causa e efeito, e hoje são presas desse engano sutil. Seus pés sempre se firmaram na areia, porque a rocha para eles era muito dolorosa. A conveniência era colocada no lugar da consistência, e eles estavam acostumados a chamar o bem mal e ao mal bem. Por isso, o espiritualismo entrou em suas vidas e eles estenderam as mãos. Por isso, o espiritismo entrou em suas vidas e eles estenderam as mãos. Nesse momento, amados, despertei. Acordei com uma dor tão grande em meu coração, uma dor tão profunda no meu ser, porque, amados, são coisas que há muito tempo foi nos deixado saber que iam acontecer. No entanto, quando elas ocorrem, não nos detemos para pensar em causa e efeito e acabamos caindo nessas coisas. Queira Deus que nenhum de nós que entendemos a palavra de Deus caia nesse engano. Sabemos que o homem do pecado está trabalhando duro ultimamente. Sabemos que o inimigo está instigando por trás de tudo isso. Sabemos que já temos tudo pronto para dar lugar a todas essas coisas que o Senhor está mostrando. Amados, estejamos atentos, não caiamos nisso, que Deus possa nos livrar cada um desses enganos malignos e que sigamos somente ao Cordeiro por onde quer que vá. Que o Senhor os abençoe. Amados, em 12 de julho de 2019, em sonhos, meu acompanhante me disse: observa. Ao observar, vi duas cobras dentro de um grande ninho de serpentes, comissionadas a uma grande e vil missão. Continuei observando e vi um homem com muita vontade de aprender para conseguir terminar o seu trabalho. Ele se esforçava muito. Ele estava em uma sala de aula. Enquanto estudava, vi uma serpente entrar e pendurar-se em seu pescoço. A serpente se transformou em uma mulher diante de mim, mas o homem a via e não notara sua transformação. Então eu lhe disse: ó Senhor, devo falar para ele? Deus me disse: fale. Falei e o alertei, mas não me ouviu. A cena mudou e vi um homem muito ocupado em seu trabalho. Enquanto observava, vi outra serpente chegar. Esta era maior que a anterior, de um semblante mais terrível que a anterior. Se transformou em uma mulher e foi até onde o homem trabalhava. Seu poder de sedução era maior que a anterior. Enquanto a serpente falava, persuadiu o homem, que adormeceu com seus encantos, se envolveu em seus amores e adulterou com ela. Assim, caiu diante do seu feitiço. Meu desespero foi tão grande diante disso, que lutei para despertá-lo deste sono e que pudesse enxergar que aquela mulher era uma simples serpente. Por um momento ele ficou parado e atento. Neste momento pensei que voltaria à razão, mas rejeitou a razão e continuou encantado pelo feitiço. Chorei amargamente ao vê-lo assim, e minhas lágrimas não mudaram seu proceder. Então foi ordenado a mim que me afastasse dele, que o deixasse em seu mau caminho. Então me disse: há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim é caminho de perdição. Ao me afastar,
Senti tanta dor e compaixão pelo homem, mas não podia fazer nada mais por ele. Foi-me dito que ninguém que jogue com a serpente poderá se libertar dela. Disse meu acompanhante: apartai-vos do imundo, da língua enganosa e dos que correm a soltar redes e prender almas até submergi-las em águas turbulentas de perdição. Amados, então despertei com uma dor grande no meu coração, porque estes feitiços infernais, se os acariciarmos, serão a nossa perdição. Que Deus nos ajude para que cada um de nós possa estar livre deste feitiço infernal. Que nos apeguemos a Cristo Jesus, nos humilhemos diante dele e deixemos de dar atenção à sedução e doutrinas de demônios. Que o Senhor os abençoe. (21 de maio de 2020). Em sonhos, eu estava ajudando várias pessoas. Essas pessoas tinham decisões a tomar e talentos que poderiam usar, mas não o faziam. Eu estava pedindo que eles tomassem medidas para estarem prontos para a crise vindoura, mas a sua vida, sedentariamente relaxada, era a ordem do dia. Logo, vi um vento poderoso que nos chicoteou a todos. Pessoalmente, eu tinha que usar todas as minhas forças e, mesmo assim, senti minhas mãos escorregando de onde eu estava segurando. Eu gritei: Senhor, me ajude, eu estou perecendo. Logo eu vi uma luz muito brilhante diante de mim e senti que outras mãos foram colocadas em cima das minhas mãos e elas me fizeram segurar com mais força. Embora meus pés voassem no ar como uma folha carregada pelo vento, minhas mãos permaneceram ancoradas onde estavam. Eu gritei: Senhor, ajuda-os, ajuda-os também. Meus olhos se abriram e vi aqueles que foram ajudados como eu era. Passou um tempo muito considerável e aquele vento tremendo passou. Vi que fomos dizimados e sofremos muito por causa disso. Naquele momento, acordei e me foi dito, Salmo 12. Em 23 de maio de 2020, em sonhos, eu fui levada a vários lugares. Pessoas de diferentes países, de ilhas, abriam caminho para isso. Ali, muitos começaram a escutar a palavra da verdade e aceitavam a mensagem íntegra em fé e ação. Outros se opunham, porém não podiam parar o movimento. E assim, com o poder de Deus, avançamos. Enquanto eu era levada de um lugar para outro, um dos que iam desde o princípio conosco mudou de lado e nos causou um dano. Porém, uma enfermidade repentina caiu sobre ele e foi tirado do lugar, e eu já não o vi mais. Assim foi possível continuar com o trabalho encomendado por Deus. Fui a lugares muito remotos, e até lá muitos famintos pela verdade nos recebiam com grande amor e alegria. Estes eram muito pobres materialmente, porém eram ricos em amor, em paz e agora com a mensagem de esperança. Eles estavam tão felizes ao escutar a palavra da verdade que nos levavam com outros, e assim foi o trajeto dia após dia. Meu acompanhante me disse: a verdade não se deterá, pois é a vontade de Deus. Que assim seja. Não temas, levante sua voz e não te detenhas, porque para a salvação de muitos é este o proceder. Neste momento despertei, pedindo ao Senhor que dirija sempre nossos passos
e que possamos fazer somente Sua vontade. Que o Senhor nos abençoe.